Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, neurologista teólogo, eu quero falar sobre um assunto e dentro desse tema hoje eu vou abordar os acontecimentos que são as fatalidades inevitáveis que infelizmente está sempre associada à fragilidade do ser humano e são hoje vasos de resultados de tragédias eventuais devido às nossas ansiedades, também arrogância, dependência de nossas vaidades, a situação às vezes corruptiva de alguns interesses para alguns que se torna assim um fardo fatal. São esses eventos que causam alguns desastres de mortes eventuais deste campo da fragilidade psicológica, espiritual, racional, que ficam fragilizados biologicamente neste campo emocional, pois muitos hoje estão acorrentados e presos não só neste campo político, farmacêutico, familiar, financeiro, religiosos, que são vícios não só químicos. Bom, a desgraça, infortuna que trouxe esse caos, essa calamidade, eu posso dizer, humana, foi a desobediência adâmica, que infectou todo ser que hoje precisa ser humano. E como diz a Bíblia, no esclarecimento do livro de Romanos 3, do versículo 12 a 21, nos afirma: porquanto como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque até a lei estava no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Mas não é assim o dom gratuito com as ofensas, porque se por uma ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, que é o dom, pela graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, que significa o engrandecimento desse fortalecimento no campo espiritual, que Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar, né? Então, não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma forma só. Ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou. Por este, muito mais, os que receberam a abundância da graça, que é o dom da justiça, reinarão em vida por um só,
que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só a justiça veio a graça sobre todos os homens para justificar a vida. Porque, como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pelo que veio, porém, a lei para a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça daqueles que buscam a realidade dessa regra ética e prática para essa conduta, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois aí está a consequência universal. No livro, como citei, de Gênesis, essa catástrofe, mas a consequência universal para nos livrar de todo esse mal é o que descreve Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é aí que está a nossa defesa. É a restituição positiva, que é o que diz: aprendei de mim e encontrarei descanso para vossas almas. Pois a regra ética, conforme citei, para a prática, é o que ele nos diz: meu fardo é leve, meu jugo é suave. É, pois, dentro desse aprendizado que entendemos que está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 6, de 4 a 10, que diz: mas prove cada um as suas próprias obras, e terá a glória em si mesmo, não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instruiu. Aí está a restrição positiva desse aprendizado. Não erreis, não se deixa Deus se escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifa a corrupção, conforme citei, essa infecciosidade mundial. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida. E não cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Que muitos retrocedem nesse caminho ético do aprendizado, né? Pois, enquanto é tempo, façamos o bem, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu sei que Deus não faz acepção de pessoa, mas nós temos que ter um princípio ético. Pois, na compreensão individual, é o que descreve sobre a fé, a sabedoria e a negatividade e a positividade intelectual. É o livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, de 9 a 16, é como está escrito: as coisas que olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, que significa a mente, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito do Senhor.
o nosso Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, conforme falei, gratuitamente por Deus. Aí é o que está, as quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina-nos a comparar as coisas espirituais com as espirituais. Por quê? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas procedem e parecem para ele, conforme eu citei lá, sabedoria, entendimento, comportamento, para eles parecem loucura, mas ficam desestabilizados, né? E não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Eu sempre afirmo que é necessário buscarmos dons de discernimento de espírito para agirmos com a procedência ética, comportamental, espiritual, intelectual, emocional, né? Mas o que é espiritual, ele discerne tudo bem, e ele também de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí é que está, nós temos a mente de Cristo. Então, essa condição doutrinária dos frutos do Espírito, o Espírito Santo de Deus doutrinando nós para esse comportamento, nesse campo psicológico, dentro dessa ação emocional, racional. Mas entenda, para finalizarmos, não vou alongar, o que nos diz em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Aí é que está essa condição dessa tragédia, desses acontecimentos que são essas fatalidades inevitável que, infelizmente, está sempre associada à fragilidade do ser que precisa ser humano. São essas tragédias, desses eventuais devido, conforme eu citei, às nossas ansiedades, arrogância, de dependência da nossa vaidade, dos nossos interesses próprios. E essa corruptividade é o que infecciona o ser que passou sem interesseiro, egoísta, desobediente, arrogante, desumano. Mas que fique essa mensagem para não ficarmos fragilizados biologicamente nesse campo emocional. É conforme eu citei, muitos estão acorrentados, presos nesse campo político, farmacêutico, né? Familiar, devido de alguma situação, financeiro, nessa dependência, escravizado religiosamente, e outros nos vícios químicos, e tantas influências dessa calamidade humana, que significa da onde veio a desobediência adâmica, que não precisava desobedecer àquele que nos orientou eticamente. Mas que fique essa mensagem objetiva, esclarecidamente, para o nosso procedimento e comportamento intelectual, espiritual, racional, nesse campo emocional. Por isso que eu afirmo que Lefi Asuede Ayaulela Mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.